Olá! Recentemente iniciamos uma nova leitura e estudo da obra de André Luiz, e agora estamos lendo e estudando o livro Missionários da Luz, psicografia do Chico Xavier, né? Já vimos a introdução, a parte introdutória desta obra e a importância do trabalho realizado por André Luiz, segundo os relatos do próprio Chico Xavier, né? Em se tratando André Luiz um representante de círculos espirituais superiores, trazendo para nós estes livros, né, como que para um despertamento espiritual de todos nós, ok? E agora, após a leitura, estudo do primeiro capítulo, que foi o psicógrafo, onde ele termina esse capítulo com o médium recebendo Calisto, o espírito amigo, que começa a fazer a transmissão da mensagem através da psicografia deste médium. E André Luiz inicia o segundo capítulo, que se denomina a epífise, onde nós vamos ver aqui a, a realidade do que é esta pequenina glândula que fica bem no centro do nosso cérebro e quais as funções reais dela, né? Até hoje a ciência terrena a tem como uma glândula de controle das potências sexuais, principalmente na infância, e que quando se chega na puberdade, exatamente ela permite que as nossas forças genésicas se ampliem e se tornam atuantes, ok? E André começa esse capítulo assim dizendo: enquanto o nosso companheiro se aproveitava da organização mediúnica, vali-me das forças magnéticas que o instrutor me fornecera para fixar a máxima atenção no médium. Quanto mais lhe notava as singularidades do cérebro, mais admirava a luz crescente que a epífise deixava perceber. A glândula minúscula transformara-se em núcleo radiante e em derredor seus raios formavam um lótus de pétalas sublimes. Esta é a imagem que a gente vê principalmente nas filosofias dos hindus, né, da Índia, onde eles representam exatamente, inclusive, Buda, né, com esta flor de lótus no alto da cabeça, no que seria o nosso plexo é, coronário, ok? Examinei atentamente os demais encarnados. Em todos eles, a glândula apresentava notas de uma certa luminosidade, mas em nenhum brilhava como no intermediário em serviço. Sobre o núcleo semelhante, agora a flor resplandecente, caía luzes suaves, de mais alto, reconhecendo eu que ali se encontravam em jogo vibrações delicadíssimas, imperceptíveis para mim. Estudar a função da epífise nos meus apagados serviços de médico terrestre. Segundo os orientadores clássicos, circunscreviam-se suas atribuições ao controle sexual no período infantil. Não passava de velador dos instintos até que as rodas da experiência sexual pudessem deslizar com regularidade pelos caminhos da vida humana. Depois, descrescia em força, relaxava-se, quase que desaparecia, para que as glândulas genitais a sucedessem no campo da energia plena. Minhas observações ali, entretanto, contrastavam com as definições dos círculos oficiais. Como recurso de quem ignora é esperar pelo conhecimento alheio, aguardei Alexandre, o instrutor de nosso lar, para elucidar-me, findo o serviço ativo. Passado alguns minutos, o generoso mentor acercava-se de mim. Não esperou que me explicasse. Conheço-lhe a perplexidade, André. Também passei pela mesma surpresa em outros tempos. A epífise agora é uma revelação para você, sem dúvida, diz André.
Não se trata de órgão morto, segundo as velhas suposições. É a glândula da vida mental. Ela acorda no organismo do homem na puberdade, as forças criadoras, e em seguida continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. O neurologista comum não a conhece bem. O psiquiatra devassar-lhe-á mais tarde os segredos. Os psicólogos vulgares ignoram-na. Freud interpretou-lhe o desvio quando exagerou a influenciação da libido no estudo da indisciplina congênita da humanidade. Enquanto no período do desenvolvimento infantil, fase de reajustamento desse centro importante do corpo perispiritual pré-existente, a epífise parece constituir freio às manifestações do sexo. Entretanto, há que retificar as observações. De fato, no período infantil, onde em algumas outras obras de estudo de André Luiz, o espírito reencarnante, desde o seu nascimento até aproximadamente a fase dos 7 anos, o seu perispírito se encontra em adaptação, assim dizendo, à sua ligação do espírito através do perispírito no corpo físico da matéria. E nesta fase é necessário que o espírito se encontre no mais perfeito equilíbrio possível e, inclusive, ficam-se adormecidas as suas tendências e suas índoles anteriores, para que exatamente o espírito, numa nova existência, possa ajustar-se à matéria para se desenvolver no seu crescimento espiritual. Damos agora a continuidade das explicações de Alexandre quando se chega a esse espírito, depois desses 7 anos, mais cerca de 7, na fase da adolescência. Continua Alexandre. Aos 14 anos aproximadamente, de posição estacionária quanto às suas atribuições essenciais, recomeça a epípse a funcionar no homem reencarnado. O que representava controle é fonte agora criadora e válvula de escapamento. A glândula pineal reajusta-se ao concerto orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. Entrega-se à criatura a recapitulação da sua sexualidade, examina o inventário de suas paixões vividas noutra época, que reaparece agora sob fortes impulsos. É exatamente na adolescência, que é aquela que nós chamamos de aborrecência, né? Uma brincadeira que fazemos com os jovens, mas que é quando o espírito começa a tomar consciência de si próprio e de suas tendências de outras existências. Em obra adiante de André Luiz, denominada No Mundo Maior, ele vai nos revelar a casa mental, onde ele coloca em 3 níveis desta casa, onde no subsolo se encontra o nosso subconsciente, no nível do terra a consciência da vida presente e no sótão o supraconsciente, os anseios da espiritualidade maior. E é exatamente neste momento da adolescência que o subconsciente começa a fazer com que o espírito reencarnante comece a assumir a sua verdadeira identidade, traduzida pelas experiências de outras vidas. Aqui, relendo esse trecho, entrega-se então à criatura a recapitulação da sexualidade, examina o inventário de suas paixões vividas noutras épocas, que reaparecem agora sob fortes impulsos. Achava-me profundamente surpreendido, diz André. Fim do intervalo que impusera a exposição do ensinamento, Alexandre continuou. Ela preside os fenômenos nervosos da emotividade como órgão de elevada expressão no corpo etéreo. Desata, de certo modo, os laços divinos da natureza,
os quais ligam as existências umas às outras, na sequência de lutas pelo aprimoramento da alma, e deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se acha investida. Meu Deus, exclama André Luiz. E as glândulas genitais, aonde que ficam? O instrutor sorriu e esclareceu. Elas são demasiadamente mecânicas para guardarem os princípios sutis e quase imponderáveis da geração. Acham-se absolutamente controladas pelo potencial magnético de que a epífise é a fonte fundamental. As glândulas genitais segregam os hormônios do sexo, mas a glândula pineal, se me posso assim exprimir, segregam hormônios psíquicos ou unidades forças que vão atuar de maneira positiva nas energias geradoras. Os cromossomos da bolsa seminal não lhe escapam à influenciação absoluta e determinada. Alexandre faz um gesto significativo e considerou. No entanto, não estamos examinando problemas de embriologia. Limitemo-nos ao assunto inicial e analisemos a epífise como glândula da vida espiritual do homem. Dentro do meu espanto, guardei rigoroso silêncio, faminto de instruções novas. Segregando delicadas energias psíquicas, a glândula pineal conserva ascendência em todo o sistema endócrino, ligada à mente através de princípios eletromagnéticos de campo vital que a ciência comum ainda não pode identificar, comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. As redes nervosas constituem-lhe os fios telegráficos para ordens imediatas a todos os departamentos celulares, e sob sua direção efetuam-se os suprimentos de energias psíquicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos, manancial criador dos mais importantes. Suas atribuições são extensas e fundamentais. Aqui nos cabe fortalecer exatamente esta colocação que Alexandre faz, onde que ele diz que a glândula pineal ou a epífise comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade do espírito. Embora o espírito reencarnante tenha o esquecimento de suas vidas anteriores, a sua essência, formada por inúmeras experiências, se mantém ativa no seu subconsciente. E é através desse subconsciente que a nossa índole vai se manifestar, seja ela através de boas experiências e também de más experiências, o que vai nos induzir a sermos espíritos encarnados de boa ou má índole. Tá? Aí a realidade desta epífise. Na qualidade de controladora do mundo emotivo, a sua posição, a epífise, na experiência sexual é básica e absoluta. De modo geral, todos nós agora, ou no pretérito, viciamos esse foco sagrado de forças criadoras, transformando num imã relaxado entre as sensações inferiores de natureza animal. Ou seja, nós nos deleitamos com os prazeres praticamente animalescos da prática do sexo desregrado. Quantas existências temos despendido na canalização de nossas possibilidades espirituais para os campos mais baixos do prazer materialista? Lamentavelmente, divorciados da lei do uso, abraçamos desregramentos emocionais e daí, caro amigo, a nossa multimilenária viciação das energias geradoras carregadas de compromissos morais com todos aqueles a quem ferimos com os nossos desvarios e irreflexões. Cabe aqui um parêntese, né, que muito das nossas uniões na Terra se dão por força
de nos magoarmos uns aos outros. E muitas das vezes essas mágoas de fundo psicológicos graves, inclusive de sentimentos feridos fortemente, né, fazem com que nós temos estas existências de uniões com espíritos com os quais nós devemos nos afinizar, né? Jesus já nos avisava, né, que devemos nos reconciliar com os nossos irmãos. A respeito dessa questão, desses compromissos assumidos, na obra de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier e de Valdo Vieira, que se denomina Sexo e Destino, na abertura desta obra, Emmanuel faz uma prece, a prece no limiar da obra, que gostaríamos de ressaltar um trecho onde ele ressalta esta importância da nossa obrigação para com os semelhantes quando desrespeitamos em outras existências os anseios de cada um de nós. A Jesus, numa das passagens do Evangelho relatada, diz o seguinte os fariseus: Mestre, esta mulher foi encontrada em adultério. A lei nos manda apedrejá-la. Tu, porém, o que dizes? O mestre contemplou demoradamente os zeladores de Moisés, e porque nada mais adiantaria explicar-lhes ao cérebro emboltados de preconceitos, disse-lhes, alongando a palavra, a todos os moralistas dos séculos provindouros: quem estiver com pecado, que atire a primeira pedra. O mundo agora, a humanidade, é todos nós. E, na praça extensa das convenções humanas, empenha-se o materialismo na dissolução dos valores morais com escárnio manifestos à dignidade humana, enquanto religiões veneráveis digladiam com a natureza, tentando em vão bloquear a vida, qual se quisessem ilaquear a si próprias. Ao tremendo conflito dessas forças gigantescas que lutam pelo domínio moral da terra, enviastes a doutrina espírita em nome do Evangelho do Cristo para acerenar os corações e comunicar-lhes que o amor é a essência do universo, que as criaturas que nasceram do hálito divino para se amarem umas às outras, que o sexo é legado sublime e que o lar é refúgio santificante, esclarecendo, porém, que o amor e o sexo plasmam responsabilidades naturais na consciência de cada um e que ninguém lesa alguém nos tesouros afetivos sem dolorosas reparações. Vejo que as nossas vidas, elas têm a necessidade de reparações, ainda que dolorosas, por conta de desrespeitos aos sentimentos de nossos semelhantes em inúmeras e inúmeras existências. Continuando as explicações de Alexandre, né? Ele diz assim: do lastimável menosprezo a esse potencial sagrado decorrem os dolorosos fenômenos da hereditariedade fisiológica que deveria constituir invariavelmente um quadro de aquisições abençoadas e puras. A perversão do nosso plano mental consciente, em qualquer sentido da evolução, determina a perversão de nosso psiquismo inconsciente, encarregado da execução dos desejos e ordenações mais íntimas na esfera das operações automáticas. A vontade desequilibrada do espírito desregula o foco de nossas possibilidades criadoras. Daí procede a necessidade de regras morais para quem, de fato, se interesse pelas aquisições eternas nos domínios do espírito. Renúncia, abnegação,
continência sexual e disciplina emotiva não representam meros preceitos de feição religiosas. São providências de teor científico para enriquecimento efetivo da personalidade. Nunca fugiremos à lei cujos artigos e parágrafos do Supremo Legislador abrange o universo. Ninguém enganará a natureza. Centros vitais desequilibrados obrigarão a alma à permanência nas situações de desequilíbrios. Não adianta alcançar a morte física exibindo gestos e palavras convencionais da boca para fora, se o homem não cogitou do burlamento próprio. A justiça, que rege a vida eterna, jamais se inclinou. É certo que os sentimentos profundos do extremo instante do espírito encarnado cooperam decisivamente nas atividades de regeneração além do túmulo, mas não representam a realização precisa. O instrutor falava em tom sublime que, pelo menos para mim, dizia André, pela primeira vez ouvia comentários sobre consciência, virtude e santificação dentro de conceitos rigidamente e estritamente lógicos e científicos no campo da razão. Vejo que a moral cristã, a que Jesus veio nos trazer, o controle nosso como espíritos cuja vontade é do próprio livre-arbítrio que nós plantamos, mas temos que colher. Temos a liberdade, mas temos a responsabilidade de arcarmos com as consequências. Então, estas questões morais, como nos explica aqui nesse capítulo esse instrutor, né, nada tem a ver com uma questão pura e simples religiosa, mas com o aspecto físico, mental, psíquico, emocional de todos nós espíritos na responsabilidade da convivência harmoniosa com todos os semelhantes para que possamos crescer espiritualmente equilibrados. Continua. Agora aclaravam-se-me os raciocínios de modo franco. Receber um corpo nas concessões do reencarnacionismo não é ganhar um barco para a nova aventura simplesmente ao acaso das circunstâncias, mas significa a responsabilidade definida nos serviços de aprendizagem, elevação ou reparação nos esforços evolutivos ou redentores. Compreende agora as funções da epífise no crescimento mental do homem e no enriquecimento dos valores da alma? Indaga-nos Alexandre. Sim, responde André, com impressão forte. Segregando unidades-forças, pode ser comparada a uma poderosa usina que deve ser aproveitada e controlada no serviço de iluminação, refinamento e benefício da personalidade, e não relaxada em gastos excessivos do suprimento psíquico nas emoções de baixa classe. Reforcilar-se no charco das sensações inferiores, à maneira dos suínos, é retê-la nas correntes tóxicas dos desvarios de natureza animal. E na despesa excessiva de energias sutis, muito dificilmente consegue o homem levantar-se do mergulho terrível nas sombras, mergulho que se prolonga além da morte corporal. Em vista disso, é indispensável cuidar atentamente da economia de forças em todo o serviço honesto de desenvolvimento das faculdades superiores. Os materialistas da razão pura, senhores de vastos patrimônios intelectuais, perceberam de longe semelhantes realidades e, no sentido de preservar a juventude, a plástica e a eugenia, fomentaram a prática do esporte em todas as suas modalidades. Contra os perigos possíveis na excessiva acumulação de forças nervosas, como são chamadas as secreções elétricas da epífise, aconselharam aos moços de todos os países
o uso do remo, da bola, do salto, da barra, das corridas. Desse modo, preservavam-se os valores orgânicos legítimos e normais para as funções da hereditariedade. A medida, embora satisfaça em parte, é contudo incompleta e defeituosa. Incontestavelmente, a ginástica e o exercício controlado são fatores valiosos de saúde. A competição esportiva honesta é fundamento precioso de socialização. No entanto, podem circunscrever-se a meras providências em benefício dos ossos e, por vezes, degenerar-se em elástico das paixões menos dignas. São muitos raros ainda na Terra os que reconhecem a necessidade de preservação das energias psíquicas para o engrandecimento do espírito imortal. O homem vive esquecido de que Jesus ensinou a virtude como esporte da alma e nem sempre se recorda de que no problema do aprimoramento interior não se trata de retificar a sombra da substância, e sim a substância em si mesmo. Ouvia André as instruções entre a emotividade e o assombro. Entende agora, André, como é importante renunciar? Percebe a grandeza da lei da elevação pelo sacrifício? A sangria estimula a produção de células vitais na medula óssea. A poda oferece beleza, novidade e abundância nas árvores. O homem que pratica verdadeiramente o bem vive no seio de vibrações construtivas e santificantes da gratidão, da felicidade, da alegria. Não é fácil não é fazer teoria de esperança. É princípio científico, sem cuja aplicação na esfera comum não se liberta a alma descentralizada pela viciação das zonas mais baixas da natureza. E porque observasse as instruções lhe tomassem demasiado tempo, Alexandre concluiu. De acordo com as nossas observações, a função da epífise na vida mental é muito importante. Compreendo, diz André, agora a substancialidade de sua influenciação no sexo e entendo igualmente a dolorosa e longa tragédia sexual da humanidade. Percebo nitidamente o porquê dos dramas que sucedem-se ininterruptos, as aflições que parecem nunca chegar ao fim, as ansiedades que esbarram no crime, o cipoal do sofrimento envolvendo lares e corações. E o homem, sempre disposto a viciar os centros sagrados de sua personalidade, sempre inclinado a contrair novos débitos, mas dificilmente decidido a retificar ou pagar. Compreendo, diz André, e asilando certas dúvidas, exclamei: não seria então mais razoável? E aí o orientador interrompe e esclarece: já sei o que você deseja indagar. E sorrindo diz-lhe: você pergunta se não seria mais interessante encerrar todas as experiências do sexo, sepultar as possibilidades do renascimento carnal, ou seja, manter tão somente a vida no plano do espírito. Aí ele conclui esclarecendo: semelhante indagação, no entanto, é improcedente. Ninguém deve agir contra a lei. O uso respeitável dos patrimônios da vida, a união enobrecedora, a aproximação digna, constitui programa de elevação. É, portanto, indispensável distinguir entre harmonia e desequilíbrio, evitando o estacionamento em desfiladeiros fatais. Ditas estas palavras, Alexandre calou-se, como orientador criterioso que deixa ao discípulo o tempo necessário para digerir a lição. E assim, ficamos com essa importante lição deste livro Missionários da Luz, onde Alexandre ressalta toda a importância dessa pequeníssima, mas de grande função desta glândula, a epífise, onde ela é a regulação na infância das atividades sexuais
mas que na adolescência começa a liberar o nosso subconsciente e as nossas forças genésicas, mas que tem profunda e enorme ligação com o plano da vida espiritual. Era esta a lição de hoje. O próximo capítulo, o de número 3, que se denomina Desenvolvimento Mediúnico, faremos brevemente. Muito obrigado por nos acompanhar nesses estudos e espero que todos nós possamos aproveitar estas lições de despertamento espiritual que nos traz André Luiz nas mãos do médium Chico Xavier. Fique com Deus e muito obrigado.